Fala galera, professora Luana Chamarela, de literatura, de língua portuguesa, de redação, o que quiser. Bom, galera, simuladinho aqui de literatura, focado aí na sua provinha, em breve, da SpaceX, tá? Tentei selecionar questões ali que podem aparecer, aquela típica questão suspeita, né? Acho que essa aqui vai cair, talvez. Literatura, como são poucas questões, né? São as questões finais. Eu tentei pegar um pouco de tudo, tipo romantismo, arcadismo, modernismo, porque literatura é um assunto muito amplo, né? E aí é difícil delimitar, não, isso aqui eu vou falar, mas isso não. Então eu tentei fazer uma mistura aí dos assuntos para que você gabarite a prova de português e gabarite mais ainda as pouquíssimas questões aí de literatura. Show? Vamos que bora! Primeira questão, arcadismo, assunto suave. Vamos relembrando aí ao longo das questões, tá? Um pouquinho de cada estilo literário, como a gente chama, né? Escola literária. Lembrando que os períodos não são estanques, um é meio que a continuação do outro. Ninguém tá isolado ali, acabou o romantismo, surgiu o arcadismo, não existe mais romantismo. Não, tá? Os períodos são complementares, né? Eles são separados porque as características são um pouco diferentes, mas é como se um fosse ali a complementação do outro, é como se um fosse o combate ao anterior e assim por diante, tá? Então, estanques, eles não são. Vamos lá, número 1. A temática do arcadismo presente nos versos abaixo é o... Quando a gente fala em arcadismo, né, esse lindo momento da literatura, vamos relembrar aqui algumas características do arcadismo, né, que já estão nas alternativas, pelo menos em algumas. Arcadismo, eles preferiam a vida no campo ou a vida na cidade? Eles preferiam a vida no campo. Então, você tem a vida campestre. Você tem o bucolismo, tá? Para quem não lembra, o arcadismo tem muitas menções a expressões greco-latinas, tá? Então, você tem o carpe diem, que está em uma das alternativas. Você tem o bucolismo, que é justamente essa vida no campo. É como se os árcades encontrassem no campo, né, na natureza, um lugar de reflexão, ou um lugar de uma convivência, né, de um convívio mais saudável. Então, eles vão encontrar no campo essa fuga, tá, da cidade por causa dos contextos da época, contra-reforma, reforma protestante, já puxando aí para o barroco também. Então, esse caos acontecendo, qual é o lugar mais saudável para a gente viver, mais pacífico, no campo ou na cidade? No campo, aí você deve estar me respondendo, beleza? Então, a gente vai encontrar essas expressões, tá? A gente vai encontrar muitos pseudônimos. Quem lembra o que é um pseudônimo? Pseudo é falso, né? Pseudônimos são nomes falsos, né? Nomes criados pelos poetas para que eles não fossem pegos em algum momento de exaltação em excesso que eles estivessem fazendo, de alguma crítica ao governo, ao regime político da época. Então, eles criavam ali nomes falsos, beleza? Aí a gente tem esses 3 versos pedindo a característica central aí do romantismo presente nesses 3 versos. Vamos lá. Só lembrando, né? Os poetas árcades. A gente tem o Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa. Show? Se o bem desta choupana pode tanto que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade o lisonjeiro encanto. Cara, choupana versus cidade, né? A gente tem aqui 2 expressões meio que contrárias. A gente tem a choupana e a cidade. Tá vendo? Cidade tá com C maiúsculo, tá sendo personificado, tá? Tá sendo personificada. Quando ele fala, se bem desta choupana pode tanto chegar até o preço e mais-valia, que da cidade o lisonjeiro encanto. Ele tá literalmente querendo fugir da cidade. Olha essa expressão aqui, ó. Fugere urbem. Ele tá fugindo do urbano, ele quer sumir ali da cidade. Então, quando você tem a expressão fugere urbem, que é fugir da cidade, né? O próprio nome já diz, é a nossa possível resposta correta. Vou botar aqui um pontinho. Porque ele fala, a cidade perde o seu encanto diante da choupana, diante do campo.
Então, o campo é um lugar de melhor vida, um lugar para se conviver em harmonia, para refletir sobre a valorização das pequenas coisas, tá? Então, carpe diem é aproveitar o dia. Até falo brincando, né? Aquela frase para tatuagem. Então, carpe diem é aproveite o dia. Aproveite o dia. Na tradução literal, aproveite o momento, curta o hoje, aproveite o hoje, porque amanhã você pode não estar mais aqui. Valorize as pequenas coisas, que tem até uma expressão, inutilia truncat, que é para você jogar fora tudo que é inútil, tudo que é desnecessário, beleza? Paganismo. O que é paganismo? É não ter crença em apenas um Deus. Então é o culto ali a diversos deuses. Aqui a gente não tem nenhuma referência a isso, tá? Fingimento poético. Ele não está fingindo ser alguém, não tem um pseudônimo. O Tomás Antônio Gonzaga, né, o Cláudio Manuel, Tomás Antônio, no caso, ele usa Marília de Dirceu. Ele usa o pseudônimo Dirceu, tá? Então aqui a gente não tem esse pseudônimo, não tem nenhum nome falso para se esconder. E louvor histórico. Galera, louvor histórico, para você que estudou aí minimamente literatura, é aquela alternativa para você descartar. Imagina, ai, Luana, eu marcaria essa. Não, bebê, não é essa, tá? Louvor histórico? Tá vangloriando, louvando aí algum contexto histórico? Não. Portanto, Fugger e Uben é o nosso gabarito, ele quer fugir da cidade, beleza? Vamos à questão 2. Aí já muda um pouquinho, já não é mais arcadismo, né? Ao leitor, que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitores, coisa é que admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, e quando muito, 10. 10? Talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne, ou de um Xavier de Maistre, em francês, né? Não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser obra de finado, escrevia com a pena da galhofa e a tinta de melancolia, e não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual. Ei-lo aí fica privado de estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Galera, vamos lá. Para quem conhece literatura, para quem já ouviu falar, Brás Cubas é um personagem de Memórias Póstumas de Brás Cubas, autor defunto e defunto. Autor, lembra? Esse rolê? Autor defunto ou defunto autor, né? Então tem essas questões. Por quê? Memórias póstumas, né? Vou botar aqui, o defunto autor. Memórias póstumas é memória de alguém que já morreu, que não está aqui. Então é a memória de alguém depois de morto. E aí você olha Memórias Póstumas de Brás Cubas, vou te dar mais uma dica. Você olha Dom Casmurro e você olha o quê? Quincas Borba. Luana, lembrei, é a tríade o quê? Machadiana, Machado de Assis, em primeiro lugar. Aqui nesse trecho, a gente tem muito o quê de metalinguagem. Quem lembra o que é metalinguagem? É quando a coisa fala da própria coisa. Saiu feio, mas enfim, a gente tem metalinguagem aqui, tá? É quando o poema fala do próprio fazer poético, é quando a obra, como nesse caso, né? Vou botar de novo aqui. É quando a obra fala da própria obra. E o Machado, para quem lembra muito bem do Machado de Assis, o Machado ele é altamente metalinguístico. Então, ó, metalinguagem. Nesse caso, ele vai falando sobre o fazer literário dele, tá? Tanto que ele cita os autores, ele fala aqui de comprar livros, tá? Sem leitores aqui, ele cita os leitores no livro. Então, é como se ele estivesse falando com o leitor. É a quebra da quarta parede, lembra? O Machado faz muito isso. Então, ele está falando da própria obra. E aí tem um trechinho, a Spessex gosta disso, tá? Você tem que adivinhar quem é o autor daquele trecho.
Então, quanto mais leque literário você tiver, melhor. Então, vamos lá. Machado de Assis é uma das mais conhecidas do naturalismo no Brasil. Ah, show! Machado de Assis. Certinho, Luana. Porém, até onde a gente sabe, Machado não é naturalista. Ele é o quê? É realista, tá? Guimarães Rosa na letra B, a gente já sabe que não é o Guimarães Rosa. Sertões, Grande Sertão Veredas, enfim. Guimarães, Euclides da Cunha são poetas ali, são escritores, desculpa, são prosadores modernistas, tá? Aloysio Azevedo é romantismo, não tem nada a ver com essa questão de realismo. O Aloysio, ele é do naturalismo brasileiro. O Álvares de Azevedo é que é do romantismo, esses nomes para nos atordoar, né? Então, o Aloysio, ele é sim do naturalismo, a letra C tá certa, porém, não é o trechinho da 2 aí, tá? E Aloysio Azevedo, de novo, ó, realismo brasileiro não, portanto, nossa resposta é a letra D, Machado de Assis, tá? Que é o principal, né, escritor do nosso realismo brasileiro. Só para a gente relembrar, o realismo é o retrato fiel da realidade, por isso o nome, né, também. Mas lembrando que o Machado, ele faz críticas severas à sociedade, tá? Ele faz muitas críticas ao casamento por interesse, ele faz muitas críticas à hipocrisia familiar. Então, Machado de Assis, Dom Casmurro, Quincas Borba e Memórias Póstumas de Brás Cubas, entre outros, né? O Dom Casmurro uma vez apareceu na prova da SpaceX, ano passado, se eu não me engano, e aí é realismo, só que assim, ele tem um quê de romantismo, porque tem a questão dos relacionamentos, tem a questão da traição, a mulher, né, Capitu, traiu o Bentinho. Então, por isso que tu não pode considerar movimentos estanques, beleza? Próxima questão aí já é romantismo. Sobre a segunda geração romântica, é correto afirmar que romantismo tem 3 gerações, né? A primeira, que a gente chama de uma geração, a fase principal, assim, de valorização, indianismo é o nome dessa geração, valorização dos índios, da terra, como se o Brasil fosse perfeito, como se o Brasil fosse o melhor lugar para se viver. Então a gente tem essa ultravalorização do Brasil, né? Da terra, dos indígenas, do seu povo originário, né? Que são os indígenas. Então, primeira geração. A segunda a gente chama de mal do século ou ultrarromantismo, tá? Esse ultrarromantismo é uma geração que é o tempo todo ali melancólica, focada nos sentimentos, exagerada, sabe? É uma coisa assim, muito exagerada, o amor acima de tudo, né? Então a gente tem esse ultrarromantismo, né? Essa morte por amor, entre outros aspectos. E a terceira geração, que é o que essa questão está pedindo, aqui está escrito segunda, tá? Já tinha reparado nisso, eu que fiz, então vai ver, eu digitei ali segunda. A questão que é da terceira geração, beleza? Vou apagar aqui pra gente não confundir. Então, terceira geração. A terceira geração do romantismo já é uma geração mais o quê? Vou botar aqui, terceira geração. Já é uma geração mais crítica. É uma geração que tem como foco... Vou botar aqui. É uma geração... Pronto, agora sim. Eu tava olhando a questão e falei, lembrei que na hora que eu tava fazendo não tinha mudado. A terceira geração ela é mais crítico-social. Ela é chamada de geração crítico-social. Por quê? Vai criticar principalmente a escravidão. É a geração do Castro Alves, né? Vai criticar o navio negreiro, que é o poema conhecidíssimo dele. Então vai criticar os problemas sociais. Vai dizer que o Brasil não é perfeito, completamente diferente da primeira geração, né? Que ela é indianista, tá? E a segunda, que é amor. Eu vou morrer de amor. Se o amor não for concretizado, eu morro. Então, essa terceira geração, que é o que a minha questão está pedindo agora, corretamente, é uma geração crítica em relação à sociedade brasileira. É a geração do Castro Alves. A segunda geração, nessa geração, vou morrer por amor, é a do Álvares de Azevedo, beleza? Que é aquela morte por amor. E a primeira é a geração do Gonçalves Dias, da canção do exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, é uma geração completamente de alta valorização ao Brasil e aos povos nativos e à terra brasileira. Show?
Como eu já estava falando sobre a poesia da terceira geração, consertei aí romântica, é correto afirmar que apresenta fortes características regionalistas, assim como a prosa desse momento? Não. A prosa vai aparecer ali vão aparecer traços regionalistas, mas assim, não é o foco da poesia, não. O foco é uma crítica social mesmo. Valoriza as formas fixas, como o soneto? Claro que não. O soneto, relembrando, a gente tem aí no parnasianismo. Nosso parnasianismo brasileiro é feito de soneto, 2 quartetos e 2 tercetos. Então, a letra B está errada. Preocupa-se fundamentalmente com o sentido da existência humana? Não, isso aqui está mais para a segunda geração e tem um quê ali de Clarice Lispector, que aí já é modernismo, né? Então não está preocupado com o sentido da existência humana, nada disso, beleza? Tipo, quem sou eu no mundo? Não é isso, não é esse o foco. D, apresenta forte tendência nacionalista, tá certa, e de crítica à realidade social brasileira, principalmente a escravidão. Essa nossa letra D aí está correta. Quando eu falo aqui, apresenta uma tendência nacionalista, tá certa. Por quê? Quando você fala dos escravos, quando você cita, né, a escravidão como uma crítica, como um caos, né, na Terra, você está lembrando aí da escravidão no Brasil, da escravidão na África. Então, aqui falando de Brasil, né? Então, sim, tem essa tendência nacionalista, porque quando o Castro Alves ele critica a escravidão, ele fala assim, pô, isso aqui tem que parar. Olha o nosso Brasil como é que tá, isso tem que parar, isso não pode mais existir. Então, por isso essa tendência nacionalista. Ele quer resgatar o Brasil enquanto uma nação justa, igual, né, para todas as pessoas, beleza? E a letra E é essencialmente experimentalista, né, e inovadora quanto a temas e a formas de expressão. Claro que não, né? A gente tem então aqui o nosso gabarito, letra D, de duvido que você não iria acertar essa, beleza? Vamos à próxima questão, são 6, tá? Aí no nosso simulado. A Semana de Arte Moderna, aí já estamos onde? No pré-modernismo. Ocorreu em 22, que inaugurou o movimento modernista no Brasil. A primeira fase do modernismo literário brasileiro, que durou de 22 até 30, teve como principal característica a primeira fase do modernismo. Tá? Foram 3 e o pós-modernismo aí. Uso de poemas de forma fixa, como o soneto. Galera, essa aqui é aquela para você descartar. Como a primeira fase, por ser a primeira, né, do modernismo, tem esse nome, a primeira fase, a fase heróica, é uma fase que quer escandalizar, pessoal. Eles querem romper com toda e qualquer tradição literária. Eles não vão meter um soneto. O soneto é forma fixa. Eles querem inovar, eles querem fazer da literatura uma literatura brasileira, tanto que eles chamam de língua brasileira, né, e não língua portuguesa. Então, tanto a primeira quanto a segunda, A e B, estão erradas. Não tem linguagem rebuscada, não tem soneto, não tem academicismo, nada disso. Letra C, valorização das raízes culturais brasileiras? Sim, galera. Vai falar do português falado no Brasil, vai falar do indígena, do bom mulato e sabido, né? Tem até um verso desse poema, do bom brasileiro que fala, é o brasileiro raiz, né? Não é o brasileiro Nutella. Então, letra C tá certa. Pessimismo e oposição ao romantismo, nada de pessimismo, tá? E foco relacionado a temas aí relacionados à colonização. Não, tá? A gente não tem nenhuma menção à colonização aí. Então, portanto, nosso gabarito, letra C, valorização das raízes culturais brasileiras, beleza? A segunda fase do modernismo já é uma fase mais melancólica, já é uma fase assim, não é nem melancólica, é de busca pela existência, foi o que eu falei mais cedo, né? Quem sou eu no mundo? Aí entra na segunda fase aí do modernismo, e a terceira já é uma coisa meio revolucionária também, já é voltando às origens brasileiras. Quinta questão. Em relação ao modernismo, podemos afirmar que em sua primeira fase, A, maior aproximação entre a língua falada e a escrita, valorizando-se literariamente o nível coloquial. Então, a gente tem uma maior aproximação entre a língua falada e a língua escrita, valorizando o nível coloquial. Sim, né? A gente tem a primeira fase de novo, tem essa aproximação, foi o que eu falei, né? Linguagem informal, linguagem do povo brasileiro, próximo
a fala mesmo, né? Então, a letra A pode estar certa. Vamos deixar aí. Vamos lá, a letra A certinha. Letra B, pouca atenção ao valor estético da linguagem, privilegiando o desenvolvimento da pesquisa formal. Nada a ver, pesquisa formal. Sem noção essa letra B. C, grande liberdade de criação, mas expressão pobre. Não, galera, que isso? Não é porque você escreve simples que você não se expressa muito bem, pelo amor de Deus. Reconquista do verso livre. Ok, é até um foco aqui, mas assim, não é o principal. O foco da primeira fase é uma maior aproximação entre a língua falada e escrita, valorizando-se literariamente o nível coloquial. E preste atenção, reconquista do verso livre. Se você reconquista, é porque ele já foi conquistado. Então, não. O verso livre começou a ser usado aqui, então não há uma reconquista. Cuidado com essa pegadinha, beleza? A ausência de inspiração nacionalista, pelo contrário, presença intensa aí do nosso nacionalismo, da língua, né, brasileira e não da língua portuguesa. Portanto, gabarito alfa. Certeza de que você também acertaria essa. Beleza? Suave aí, tranquilo? Próxima questão e última, para sua tristeza, Luana. Que horror. Tem um poeminha aí, e aí pedindo para marcar a alternativa correta, tá? Em relação ao que o poeta deseja. Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente. Protocolos, manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Aplausos. Então você tem aqui um poema do Manuel Bandeira, que ele é modernista, que já começa falando que está farto no lirismo comedido. Para, antigamente, tinha acento, né, antes do acordo ortográfico. E bêbado de bêbado. Então, assim, ele está farto da poética bonitinha, das palavras difíceis do parnasianismo, da estrutura fixa do parnasianismo, tá de saco cheio daquelas invenções malucas do simbolismo. Então, com base na leitura do poema modernista, podemos afirmar corretamente que o poeta critica o lirismo louco do movimento modernista. Critica o lirismo louco? Acho que não, né? B. Critica todo e qualquer lirismo na literatura. Pesada essa. Ele quer o lirismo dos bêbados, o lirismo coloquial e não o tradicional. Propõe o retorno ao lirismo do movimento clássico. Não! Eles querem romper com o clássico. Propõe o retorno ao movimento romântico? Não, também não, pelo amor de Deus. E propõe a criação de um novo lirismo, é a nossa resposta certa, letra E. Ele quer o lirismo, né? Uma poética mais solta, uma poética mais flexível, o lirismo dos bêbados, dos loucos, palavras simples, né? Sem palavras eruditas. Então, ele quer essa valorização de uma literatura próxima à fala e ao nosso cotidiano. Beleza, galera? Tentei pegar aí um pouquinho de tudo, tá? Modernismo, arcadismo, romantismo, crítica aí, né, no caso dos modernistas, crítica ao parnasianismo, e espero que você tenha conseguido aí relembrar alguns pontos da nossa literatura, beleza? Um beijo e até a próxima, e se cuidem e gabaritem a prova.